Porque nós adiamos os nossos planos, ficamos sempre deixando para depois os nossos sonhos. E o pior é que muitas vezes nós colocamos aquelas tarefas que não são tão importantes como prioridade. E os nossos sonhos vão ficando sempre em segundo plano. E aí nós ficamos se questionando por que estamos vivendo sempre a mesma vida, tendo os mesmos resultados, estando ali insatisfeito com aquela situação, frustrados, desanimados. Porque nós ficamos adiando aquilo que é importante para nós. É sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu me peguei essa semana pensando muito sobre isso, sobre algumas situações que eu estava adiando, e eu quero aqui refletir mais profundamente contigo, porque eu sei que certamente você também adia metas importantes para você. Mas antes, deixa eu me apresentar aqui, para quem ainda não me conhece, para os novos seguidores, prazer, eu me chamo Cristiane, e eu sou criadora do Guia Prático Saia do Papel, um guia que te ajuda a sair da estagnação e a avançar na direção dos seus sonhos. E lembrando que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário o link desse guia prático, então se você quer saber mais informações depois de assistir esse vídeo, você pode clicar e olhar lá no site. Mas agora vamos pensar por que nós adiamos o nosso primeiro passo. Por que ficamos procrastinando as nossas tarefas e sempre deixando para depois, para o próximo dia, para a semana seguinte, para o mês seguinte, para quando der tempo. E esse tal de der tempo, ele nunca chega, porque nós queremos dar conta de tantas coisas e muitas dessas coisas nem são importantes e significativas, mas nós vamos lotando a nossa agenda, achando sempre mais coisas para fazer. Por que nós ficamos aí adiando isso? E uma das coisas que, pensando sobre isso e analisando experiências, livros que eu já li, uma das coisas que influencia para a gente agir dessa maneira e adiar o que é importante é que nós temos o sentimento de que não estamos preparados. Nós achamos que não estamos 100% pronto para dar aquele passo. Ou então pensamos que não é ainda o momento certo. E aí ficamos nessa espera de que quando eu estiver mais preparado, quando for a oportunidade perfeita, e aí ficamos muitas vezes com a falsa sensação de que falta conhecimento. Eu ainda não estou preparado, ainda não sei o suficiente, ainda preciso estudar mais. Só que no fundo, na maioria das vezes, e eu percebo que isso acontece comigo também, é uma desculpa para a gente evitar situações que nós temos medo de encarar. É uma desculpa para evitar o fato que se eu tentar e não der certo, e se eu falhar nessa situação? Então eu prefiro ficar ali naquele preparação. Eu estou estudando um pouco mais e nessa tentativa eu vou fazer mais um curso. E aí você termina aquele curso e aí você, não, peraí, agora eu preciso fazer esse outro curso. Depois você vai lá e, peraí, muitas vezes você acaba nem conseguindo terminar o curso, você posterga, porque se você terminar o curso, você diz que ia dar o próximo passo. E aí você não finaliza o curso para não chegar nesse momento de entrar em ação. Ou então você fica lá, eu vou ler mais um livro, eu vou adquirir mais esse conhecimento, preciso aprender isso, preciso aprender aquilo. E aí você assim vai vivendo muitas vezes uma vida que você não gostaria de estar vivendo. Talvez você queira fazer uma transição de carreira, ou empreender, mudar de emprego. E aí você fica lá trabalhando, ano após ano, numa situação, no emprego que você nem gosta mais, que você acha chato, mas você não dá o próximo passo na direção do seu sonho, porque você acredita e tem essa falsa sensação que precisa se preparar mais. Esse foi um assunto que eu comentei com vários colegas meus, que muitas vezes a gente fica buscando esse tal próximo curso, esse conhecimento a mais para não dar o próximo passo. E eu quero te deixar aqui uma pergunta. Você realmente está se preparando mais porque tem a necessidade ou está usando isso como uma desculpa, como uma fuga? Me responde aqui nos comentários se realmente você precisa se preparar mais.
ou você está se escondendo de dar o próximo passo? Esse é um ponto muito importante. Se precisar, pausa aqui o vídeo, reflete, coloca no papel, porque nós vivemos muitas vezes uma obesidade intelectual. Nós ficamos consumindo conteúdos, e não que isso seja ruim, é importante a gente consumir, a gente fazer cursos, adquirir conhecimento. Não estou dizendo aqui que não devemos, quero deixar bem claro isso, mas o problema é o excesso de consumo e pouca ação. Sabe quando acontece isso aqui? Eu vou até mostrar um exemplo que o meu mentor Jerônimo Temer trouxe numa das aulas, que ele coloca assim, ó, que nós ficamos consumindo conteúdo, curso, livro, e assim nós vamos, ó, consumindo bastante conhecimento. Só que na parte da ação a gente faz, ó, isso aqui. E cadê o resto da ação? Porque o verdadeiro aprendizado é quando você coloca em ação, quando você faz algo prático. É no campo de batalha que você vê se tudo aquilo que você aprendeu na teoria realmente funciona, faz sentido. Porque a teoria é linda, maravilhosa, perfeita. Só que quando você vai agir, é que começam a surgir os obstáculos. Aí você precisa pensar uma solução criativa. Você precisa encontrar uma alternativa para aquele problema que surgiu, para aquilo que não deu certo. É aqui que você consegue perceber o que você precisa ajustar, o que você precisa estar melhorando e até mesmo quais são os conhecimentos que realmente fazem sentido. Muitas vezes você fica consumindo ali tanto conteúdo, buscando tanta informação, só que algumas dessas informações nem vão ser úteis na hora de colocar em prática, nem vão fazer sentido para aquele plano que você está ali elaborando e pensando em realizar lá na frente. Porque é na prática que você realmente percebe o que é necessário para chegar lá. É importante sim planejar, estudar, tudo mais, mas é na ação que você realmente consegue perceber o que faz sentido. E muitas vezes a gente fica preso nessa ilusão da preparação. Ficamos ali colecionando diplomas, certificados, só que sem resultados, sem estar agindo, sem praticar tudo isso que nós consumimos, tudo isso que aprendemos. E o verdadeiro aprendizado acontece quando você vai para o campo de batalha. Faz sentido para você? Se faz sentido, deixa um like aí nesse vídeo para mim saber que esse conteúdo realmente está conectando com você. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas por que nós não agimos? Por que é tão difícil dar esse primeiro passo, esse começar a colocar em prática, a sair desse planejamento e partir para a verdadeira ação? E geralmente isso acontece por conta do medo de começar, com medo de fracassar, que as coisas não deem certo. E eu vou ser bem sincera aqui para vocês, muitas vezes não vai dar certo quando você entrar em ação. Só que você só vai descobrir isso se você colocar em ação. E eu falo isso por experiência. Muitas vezes eu planejei, eu vou fazer assim, assim, assim. E quando eu fui na prática, uma coisa deu certo, a segunda já não deu. E aí eu precisei, o quê? Muitas vezes improvisar, achar uma outra alternativa. E essa é a questão. Na mente, a gente imagina tudo acontecendo daquela maneira maravilhosa, só que a prática, a gente aí que consegue perceber o que realmente funciona, o que não funciona. Só que nós vivemos muitas vezes numa cultura que precisamos ser perfeitos. A nossa primeira tentativa, ela precisa dar certo, senão eu sou um fracassado. Sendo que o verdadeiro fracasso, ele acontece quando você desiste. Não é quando você falha, não é quando a sua primeira ideia não deu certo, mas é quando você desiste, quando você abre mão do seu sonho porque algumas tentativas não deram certo. E na grande maioria das vezes, a gente sabe exatamente o que precisa fazer, só que a gente tem medo de entrar em ação, de começar. Isso era uma das coisas que eu estava conversando com uma das minhas clientes. Ela me relatou assim, Cris, eu sei o que preciso fazer, mas eu não faço. Falta a coragem de ir lá e agir, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, com incertezas. Nós nunca vamos ter 100% de certeza sobre os nossos planos. Nós não vamos saber se vai dar certo. É no campo de batalha que nós testamos as nossas ideias. Na teoria, é lindo, maravilhoso, tudo funciona, tudo se encaixa.
Só que nós ficamos aí nessa eterna busca de estar 100% pronto, de estar 100% preparado e a vida vai passando. E uma das coisas que me ajuda muito nessas situações é fazer o planejamento, é colocar no papel cada ação que eu preciso fazer e dividir esses objetivos em metas menores. Em vez de eu colocar ali de cara para ler 1 hora por dia um livro, se tá difícil, coloca ali 10 páginas. Entende? Divide em partes menores, fica mais fácil de encarar, fica mais fácil de dar esse primeiro passo. E eu vou além, eu coloco lá na minha agenda, mesmo uma ação pequena de 5 minutos, eu anoto lá que eu preciso fazer aquela tarefa. Porque aí eu coloco isso como uma parte da minha rotina. Eu encaixo num horário, não é quando der tempo eu faço, se der tempo eu faço. Realmente isso faz parte ali da minha rotina, tem um horário específico que eu vou sentar, vou fazer aquilo ali que é necessário. Então, isso me ajuda a ter o comprometimento, a disciplina de agir mesmo naqueles dias difíceis que a gente está desanimado, que a gente não tem vontade de realizar as coisas. Quando aquilo faz parte da sua agenda, você planejou como vai realizar, fica muito mais fácil de agir. Isso é algo que eu ensino muito no meu guia prático, Saia do Papel, para que você realmente consiga estruturar a sua rotina para facilitar a ação, para facilitar o foco naquilo que é importante para você, a constância, para você não abandonar os seus objetivos pelo meio do caminho, mas seguir firme na direção até conseguir alcançá-los. E eu coloquei um bônus muito especial dentro do guia prático, uma sessão de direcionamento totalmente gratuita, onde eu vou te ajudar de forma individualizada a olhar para o seu objetivo com profundidade, entender realmente o que você deseja para esse momento da sua vida e mais do que isso, eu vou te ajudar a identificar o que te move na direção desse objetivo. Isso é muito importante para você ter a força necessária e não ficar desistindo pela metade do caminho. E todo mundo que fez essa sessão de direcionamento relatou que ela foi algo extremamente transformador, que trouxe muita clareza e muita ação, porque você já sai dela com o primeiro passo definido para aplicar ali no mesmo dia ou no dia seguinte. Então você já começa a agir, não fica deixando para a semana seguinte, para o mês seguinte. Só que essa sessão de direcionamento, ela pode se esgotar a qualquer momento, porque ela depende da minha agenda. Então, se você clicar ali no link, estiver disponível lá no site, aproveita, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender do guia prático. Ele realmente é um guia que eu preparei, onde eu coloquei toda a minha experiência dos últimos anos e todo o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo desse processo. Então, realmente é um guia de quem passou por muitas situações e ainda passa, com certeza. Eu estou sempre tentando melhorar, mas eu juntei ali tudo que eu estudei nos últimos anos para realmente ajudar você a sair da estagnação e a avançar na direção dos seus sonhos. Não fique presa nesse modo de preparação, buscando aí sempre mais conhecimento, sendo que você já sabe exatamente o que precisa fazer. Você precisa agir para não ficar presa nesse ciclo aqui, ó, de estuda, estuda, estuda e nunca age. É necessária ação. O conhecimento e a ação, eles precisam estar interligados. Senão você não consegue avançar. Você só avança em teoria, só mentalmente, mas na prática você continua preso no mesmo ponto aqui. Você continua aqui, ó, no início e nunca dá esse próximo passo que é tão importante. Você nunca adquire a experiência. E experiência através de ação, campo de batalha, fazendo, errando, acertando. Sim, você vai errar, mas isso não quer dizer que você precisa desistir ou que você é um fracassado. É só uma tentativa que você percebeu que não dá certo. E aí, na próxima tentativa, você já tem mais experiência, você já tem mais chances de estar acertando. Não fique aí paralisado, esperando se sentir 100% pronta para dar o próximo passo. Porque enquanto você fica aí duvidando de si, o medo vai tomando conta e cada vez é mais difícil de sair dessa paralisação. A vida, ela vai continuar passando e os seus sonhos, sabe onde é que eles vão ficar? Lá atrás, ó, abandonados.
E aí vai chegar um momento que talvez vai ser tarde, você vai se arrepender de não ter dado esse próximo passo, de não ter iniciado, de não ter avançado na direção daquilo que você queria conquistar. E eu sei que muitas vezes é difícil agir. Nem sempre a gente tem vontade, nem sempre a gente tem a energia, o ânimo necessários, mas mesmo assim é necessário continuar dando os seus passos. Por isso que eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falei como agir mesmo sem vontade. Então clica aí, segue assistindo porque ele vai te ajudar muito. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo também alcance mais pessoas que estão nessa situação aí, com medo de dar o próximo passo, adiando o que é importante. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até o próximo vídeo.